As pitons birmanesas transformaram todo o ecossistema do sul da Flórida. Depois de chegarem aqui como animais de estimação aparentemente inocentes, essas cobras invadiram seu novo ambiente em apenas algumas décadas. Na Flórida, um experimento que parecia digno de uma piada acabou se tornando um dos episódios mais polêmicos e inesperados da história recente do estado. Imagine um governo sendo ridicularizado em rede nacional, acusado de irresponsabilidade, de brincar com a natureza como se fosse um jogo. Agora, imagine essa mesma decisão se transformar, anos depois, em um fenômeno que ninguém acreditava ser possível. Esse é o caso das cobras raras que foram libertadas aos montes nos pântanos da Flórida, um ato que dividiu especialistas, assustou a população e virou alvo de manchetes carregadas de sarcasmo. Só que o que parecia um erro grotesco acabou mudando radicalmente a percepção de todos. O que começou como escárnio logo se tornaria uma história surpreendente de sobrevivência, equilíbrio ecológico e até mesmo redenção científica. Tudo começou em silêncio, quase escondido do grande público. Pesquisadores e órgãos ambientais estavam desesperados diante de um problema que crescia como uma sombra sobre os Everglades: a invasão dos pitons birmaneses. Essas serpentes gigantes, vindas do tráfico de animais exóticos e abandonadas por donos descuidados, se multiplicaram a ponto de transformar os ecossistemas da região em verdadeiros cemitérios silenciosos. Mamíferos nativos desapareceram, aves que antes sobrevoavam a região sumiram, e até mesmo jacarés, os antigos donos do pântano, começaram a enfrentar rivais de força descomunal. Era uma invasão fora de controle, e nada do que os especialistas tentavam parecia funcionar. Caçadores foram contratados para reduzir o número de pitons, mas a cada exemplar capturado, dezenas pareciam surgir. Barreiras físicas, armadilhas elaboradas, até caçadas públicas com recompensas em dinheiro foram organizadas, mas nada parecia deter o avanço silencioso e implacável das cobras gigantes. A situação era tão absurda que manchetes começaram a falar de um colapso ecológico em câmera lenta. Foi nesse cenário caótico que um grupo de cientistas propôs uma ideia considerada maluca por muitos. Se as armas tradicionais não funcionavam, talvez a resposta estivesse na própria natureza. A proposta era libertar centenas de exemplares de uma espécie que havia praticamente desaparecido da Flórida décadas antes: a cobra índigo oriental. Rara, protegida por lei e temida por sua imponência, essa serpente podia chegar a quase 3 metros de comprimento. Mas o que realmente chamava atenção não era o tamanho, e sim seu comportamento. Diferente das pitons invasoras, as indigos não matam para competir por território. Pelo contrário, seu cardápio inclui outras serpentes, inclusive as mais perigosas. Elas são imunes ao veneno de cascavéis, e, em teoria, poderiam caçar e reduzir o número de pitons jovens, aqueles que ainda não atingiram tamanho descomunal. Quando essa estratégia foi revelada, o riso foi imediato. Manchetes ironizavam a decisão como guerra de cobras, cidadãos comuns diziam que o governo havia enlouquecido e até políticos da oposição usaram a medida como arma para ridicularizar os responsáveis. Afinal, quem poderia levar a sério a ideia de soltar mais cobras em um estado já assolado por serpentes gigantes? Para muitos, aquilo parecia uma receita para o desastre, mais uma anedota que reforçava a imagem da Flórida como um lugar bizarro, onde a realidade supera a ficção. Mas nos bastidores, longe do barulho da opinião pública, os cientistas estavam convictos de que tinham em mãos uma das últimas cartas possíveis. Eles sabiam que os pitons não seriam derrotados por armadilhas humanas, porque se reproduziam em ritmo acelerado e dominavam ecossistemas inteiros. Precisavam de um predador natural, uma força capaz de restabelecer parte do equilíbrio perdido. E foi assim que os primeiros indigos começaram a ser criados em cativeiro, preparados para serem reintroduzidos nos pântanos onde um dia foram abundantes. A operação foi mantida em relativo sigilo, mas à medida que os primeiros grupos de cobras índigo foram libertados, boatos começaram a circular. Havia quem acreditasse que os cientistas estavam apenas alimentando um problema ainda maior. Outros diziam que aquilo era um teatro para justificar gastos milionários em programas ambientais. E alguns, os mais céticos, apostavam que as indigos simplesmente não sobreviveriam em um ambiente já tomado por predadores maiores e mais agressivos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Pesquisadores começaram a notar indícios de que os pantanos estavam mudando de forma sutil. Trilhas de animais que haviam sumido começaram a reaparecer. Pequenos mamíferos foram novamente avistados em áreas onde, por anos, só se viam as marcas das pitons. E o mais intrigante, sinais de confronto entre indigos e serpentes invasoras começaram a surgir em análises de campo. O que parecia uma piada estava se transformando, lentamente,
em um experimento de resultados imprevisíveis. O mundo científico assistia dividido. Alguns comemoravam a ousadia da medida, outros permaneciam céticos, alertando que era cedo demais para declarar vitória. Mas, pela primeira vez em décadas, havia uma centelha de esperança. E essa esperança viria acompanhada de revelações ainda mais surpreendentes, que fariam até os maiores críticos reconsiderarem sua opinião sobre a ousadia da Flórida. Com o passar dos meses, a medida que havia sido ridicularizada ganhou contornos ainda mais controversos. Cidadãos comuns, donos de terras e até organizações ambientais começaram a questionar se o governo não havia criado um problema duplo. Pitons de um lado e agora indigos soltos sem controle. O medo de um novo desequilíbrio ecológico se espalhava. Nas rádios locais, piadas circulavam todos os dias. Se a Flórida não consegue lidar com jacarés, vai lidar com cobras gigantes brigando entre si. Essa era a atmosfera, de ceticismo e ironia. Só que, atrás das câmeras, os cientistas continuavam registrando dados, catalogando avistamentos e analisando padrões de comportamento que poucos conheciam. Os indigos, ao contrário do que muitos esperavam, não apenas sobreviveram, prosperaram. Adaptaram-se aos pântanos com rapidez surpreendente, encontraram territórios e começaram a se mover em áreas onde as pitons costumavam dominar. Um detalhe curioso deixou os pesquisadores intrigados. A dieta das cobras índigo era ainda mais diversificada do que imaginavam. Além de pequenos mamíferos e aves, elas não hesitavam em caçar serpentes venenosas locais, cascavéis e mocassins de água, reduzindo a ameaça de encontros fatais para seres humanos. Mas o que realmente chamou a atenção foi a quantidade de pitons jovens encontrados em análises de conteúdo estomacal. Era a primeira evidência concreta de que o plano, por mais ousado que fosse, estava funcionando. Esses resultados começaram a ser divulgados em conferências científicas. De repente, aquele projeto que antes era ridicularizado passou a atrair olhares internacionais. Pesquisadores de outros países queriam entender como uma cobra rara, quase esquecida, podia desempenhar papel tão crucial em um ecossistema devastado. Só que com o interesse também veio a pressão. Grupos de defesa animal protestavam, acusando cientistas de usar as cobras como ferramentas descartáveis em um jogo perigoso de manipulação ambiental. Alguns chegaram a afirmar que a Flórida havia aberto uma caixa de Pandora e que os efeitos poderiam ser irreversíveis. Enquanto isso, nos pantanos, o que realmente acontecia era muito mais silencioso e muito mais impressionante. Câmeras de monitoramento capturaram cenas que poucos acreditariam sem ver, indigos perseguindo pitons menores em emboscadas rápidas e letais. Imagens de confronto circularam entre especialistas, mas demoraram para alcançar o público, que ainda via o projeto com desconfiança. Quando algumas dessas gravações começaram a vazar, a reação foi imediata. O riso que antes dominava as manchetes deu lugar a um misto de fascínio e inquietação. Pela primeira vez, as pessoas começaram a perceber que talvez a ousadia tivesse fundamento. Mas esse novo cenário trouxe outro dilema. Se os indigos realmente estivessem controlando a população de pitons jovens, o que aconteceria quando essas cobras raras se multiplicassem em excesso? Estaria a Flórida criando, sem perceber, uma nova superpopulação que poderia escapar do controle? Essas perguntas começaram a ecoar em debates acalorados entre especialistas e ambientalistas. O detalhe é que, nesse momento, os cientistas já tinham descoberto algo ainda mais intrigante. Os indigos não se reproduziam em ritmo acelerado como os pitons. Seu ciclo de reprodução era lento, e a taxa de filhotes sobreviventes era muito menor. Isso, em teoria, impedia que eles se transformassem em uma ameaça por superpopulação. Em outras palavras, era como se a natureza tivesse desenhado essa espécie para agir como reguladora, predadora o suficiente para conter o desequilíbrio, mas não numerosa ao ponto de criar outro problema. Essa descoberta mudou o tom das conversas. Aos poucos, a visão pública começou a se alterar. O que antes parecia uma ideia insana começou a ser visto como uma estratégia ousada, mas inteligente. Manchetes que antes zombavam da Flórida começaram a usar termos como experimento de sucesso e esperança para os Everglades. E ainda havia outro aspecto que tornava a história ainda mais fascinante: o simbolismo. A cobra índigo, que havia sido praticamente exterminada da região pela ação humana, agora retornava como protagonista de uma batalha pela sobrevivência de todo o ecossistema. Era como se a natureza estivesse se vingando de forma silenciosa, usando justamente uma de suas criaturas esquecidas para restaurar o equilíbrio perdido. O ponto de virada, no entanto, ainda estava por vir. Porque em meio a esse aparente sucesso, começaram a surgir relatos de encontros cada vez mais frequentes entre moradores e essas cobras raras.
E, ao contrário do medo que se esperava, muitos descreviam as experiências como algo quase enigmático. Uma criatura imensa, de cor azulada e brilho metálico, que se movia com calma, sem atacar, mas que carregava uma aura de imponência difícil de explicar. Esses relatos se espalharam rapidamente, transformando a cobra índigo de vilã temida em símbolo de respeito. E foi justamente esse aspecto inesperado, a mudança na percepção humana diante da serpente, que prepararia o terreno para o resultado mais surpreendente de todos, algo que nem os críticos mais ácidos poderiam ignorar. Quando as primeiras evidências surgiram, muitos ainda chamavam de coincidência. 2 filhotes de cobra índigo foram encontrados em plena mata da Flórida, nascidos não em laboratórios ou cativeiros, mas em liberdade. Eram a prova viva de que a espécie não apenas sobrevivia, mas havia retomado seu ciclo natural, algo que não acontecia ali havia mais de 4 décadas. Para os cientistas que acompanhavam o projeto desde o início, o momento foi descrito como histórico. Não era apenas o nascimento de 2 cobras, mas o renascimento de uma esperança. Essa descoberta correu rapidamente pelos meios acadêmicos e, em questão de dias, alcançou os noticiários. Os mesmos veículos que antes estampavam manchetes zombando da Flórida, agora traziam títulos bem diferentes. O retorno do guardião perdido ou a natureza responde ao risco com equilíbrio. O riso havia se transformado em reconhecimento. E os resultados não pararam aí. Agricultores começaram a notar uma queda visível no número de serpentes venenosas em suas terras. Famílias relatavam que era mais seguro caminhar por áreas rurais sem o mesmo medo de encontros fatais. As colheitas também refletiam a mudança. Os indigos, comendo roedores em excesso, reduziram prejuízos que antes assolavam plantações inteiras. O impacto era real, não apenas em teoria ou em laboratórios. Ainda mais surpreendente foi a descoberta de que esses predadores silenciosos desempenhavam um papel inesperado contra um dos maiores problemas da região: as pitons birmanesas, invasoras que vinham devastando a fauna local. Juvenis dessas gigantes eram capturados e eliminados pelas indigos antes de atingirem tamanho suficiente para se tornarem praticamente intocáveis. Era como se a própria natureza tivesse encontrado, em sua memória mais profunda, uma forma de resistir ao colapso. De repente, a Flórida, antes ridicularizada, começou a ser observada com respeito. Projetos semelhantes ganharam espaço em estados vizinhos. No Alabama, por exemplo, a estratégia foi replicada, e anos depois, também ali se encontraram os primeiros filhotes de indigos nascidos em liberdade. A iniciativa deixava de ser uma aposta isolada para se tornar modelo de recuperação ecológica em toda a região. Mas o impacto não era apenas ecológico. A figura da cobra índigo ganhou uma aura quase simbólica. Sua cor azulada, que brilha sob a luz como se fosse feita de metal líquido, transformou-se em emblema de resiliência. Para muitos, ela representava a prova de que até mesmo os ecossistemas mais degradados ainda podem se recompor quando se confia na força da própria natureza. O curioso é que, apesar de seu tamanho imponente, podendo chegar a mais de 2,5 metros de comprimento, a índigo é inofensiva para os seres humanos. Não possui veneno, evita confronto e prefere se afastar ao menor sinal de ameaça. O contraste entre sua aparência quase intimidadora e seu comportamento pacífico só reforçou a mudança de percepção pública. Aquilo que antes era temido passou a ser respeitado. Em pouco tempo, escolas e centros ambientais começaram a usar a índigo como exemplo em programas de educação, mostrando às novas gerações que não se trata de um monstro, mas de uma peça vital de equilíbrio natural. E assim, a narrativa se inverteu. O que começou como motivo de piada terminou como um triunfo científico e cultural. O que era chamado de loucura virou referência para o mundo. A Flórida havia arriscado, e o resultado foi além do esperado. Não era apenas a vitória de um animal raro, mas de toda uma mentalidade. A ideia de que soluções ousadas, mesmo ridicularizadas no início, podem ser exatamente o que o planeta precisa para se recuperar. O mais intrigante, porém, não está apenas no presente. Está no que essa experiência representa para o futuro. Se um projeto aparentemente impossível conseguiu devolver equilíbrio a um dos ecossistemas mais ameaçados da América, o que impediria que outras espécies, em outras partes do mundo, tivessem a mesma chance? A Flórida foi ridicularizada por libertar centenas de cobras raras. Mas, no fim, foram essas mesmas cobras que mostraram que a luta contra o colapso ambiental não está perdida. Elas transformaram o escárnio em respeito, a dúvida em resultado, e se tornaram um lembrete inquietante. Quando damos espaço, a natureza encontra formas de se defender. E a pergunta que fica é inevitável: se a solução para tantos dos nossos maiores problemas já existe escondida dentro dos próprios ecossistemas, o que estamos esperando para escutá-la?